Então hoje nós vamos falar um pouco, né, desta parte onde Jesus informa os tesouros, né? Os tesouros morais, que são aqueles a quem nós devemos colocar a nossa atenção, aquele que nós devemos praticar. Nós vamos falar um pouquinho, né? Então, a referência bibliográfica, nós tiramos do livro Meditação Diária no Sermão da Montanha, Tesouros Terrestres e a Parábola do Edifício. Está nas páginas 133 e 151. Eu tirei também algumas inspirações do nosso Evangelho, do nosso livro de Espírito. Consultei um site da revista Verdade de Deus. E a frase que nós citaremos hoje é essa: de um momento para o outro, nós podemos, de um momento para o outro, nós podemos ser despojados de tudo que nós temos, mas jamais do que nós somos. Então, já aí nessa frase, vem a demonstração, de que aquilo que é da terra, aquilo que é material, nós podemos ser, a qualquer momento, despojados disso. Até mesmo com a nossa passagem, a nossa volta para o plano espiritual, nós deixamos aqui todos esses bens materiais, aquilo que nós temos, mas nunca vamos perder aquilo que nós somos, os nossos valores morais, os nossos valores espirituais. Então, cabe aí uma reflexão. Se não estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida, nada entendemos do que dizem as bem-aventuranças ditas no Sermão do Monte. Por quê? Porque no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, Jesus nos exorta a entender e praticar as coisas do céu. Vocês percebem, vendo todo o Sermão da Montanha, que Jesus tenta nos aproximar daquilo que Deus espera de nós. Certo? Então, para isso, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque senão, todos aqueles ensinamentos do Sermão da Montanha, eles ficam insípidos. Nós não vamos conseguir vivenciá-los na sua essência como Jesus nos ensinou. Então, de tudo que Jesus ensinou, a suma, ou o resumo é, mas, frase de Jesus, citação de Jesus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a justiça divina, o restante vem por consequência. Então, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, ou seja, basta a cada dia tudo que nós devemos passar, que nós devemos vencer, Porque se estamos no mundo de provas e expiações, seremos provados e testados. Então, nessas provas do nosso dia, nós precisamos ter essa gana, essa vontade de vencer. Tá? E o dia de amanhã, ele cuidará de si mesmo. Ou seja, o dia de amanhã é um outro dia para ser vivido. Então, vamos nos preocupar, sim, com a nossa vida como um todo, mas viver um dia de cada vez. E evoluir diariamente. Aprender diariamente. Então, estas são algumas palavras de Jesus em nossas vidas. Nossas escolhas frente ao progresso material e espiritual. Então, tudo que Jesus nos diz, tem sim um efeito muito forte
naquilo que nós precisamos construir. Vocês se lembram das leis do trabalho, né? O trabalho tanto do ponto de vista espiritual, mas o trabalho também que traz a nossa sustentação e traz o progresso. Então, Jesus exorta, Jesus sempre diz que em nossas vidas nós temos que fazer as nossas escolhas frente ao progresso material e espiritual. Daí a importância do nosso livre-arbítrio e da nossa elevação de consciência para que nós possamos, a cada vez mais, escolher melhor. Então, Jesus não considera os tesouros materiais maus em si mesmos, sobretudo quando são empregados para a realização de algo importante, ou para a prática da justiça ou sobrevivência. Então, em nenhum momento, Jesus diz que a gente tem que não se importar ou não se preocupar também com os tesouros materiais. Nós só precisamos saber como que nós vamos manusear esses tesouros, o que nós vamos fazer com eles, e nunca esquecer do bem que nós devemos fazer ao próximo, né? Então, quais são os tesouros morais para o Espiritismo, né? Os tesouros morais do Espiritismo, todo ele nos leva ao amor. Então, o tesouro moral espírita nos mostra atributos fundamentais de crescimento espiritual. E para isso, a inteligência emocional está envolvida, o amor, a caridade e a disciplina. Sem a inteligência, esse dom que nos diferencia da animalidade, né? A inteligência emocional, principalmente, sem o amor, a caridade e a disciplina, tá? Os tesouros espíritas, né? Os tesouros morais ficam difíceis de serem alcançados. Então, precisamos dessa base. Então, são aspectos indispensáveis para que se tomem atitudes moralmente positivas. Então, para que a gente siga o caminho do bem, nós precisamos estar imbuídos, tá, da nossa inteligência, inteligência emocional, do amor, da caridade e da disciplina. Então, o que tenho escolhido para a minha vida? Os tesouros da terra ou os tesouros do céu? Uma pergunta, né, que é sempre legal nós fazermos a nós mesmos. E como que nós temos administrado esses dois tesouros? E a qual que nós estamos dando mais importância? Então Jesus nos ensina: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o que Jesus está nos dizendo, nos ensinando, né? Que se nós trabalharmos, né, se nós dermos importâncias, ou se nós criarmos tesouros no céu, tá? Lá também vai estar o nosso coração. E o contrário, né, significa que o nosso coração estaria voltado aos tesouros da terra. E o que está ligado à nossa evolução é o nosso crescimento espiritual. Então, o nosso coração, né, a nossa vida, a razão de vida, ela tem que estar focada no nosso tesouro espiritual. E Jesus, naquela época, né, Jesus orienta os seus ouvintes, que na sua grande maioria naquela época eram judeus, a não juntarem tesouros na terra. Mas Jesus estava falando de bens materiais? Jesus estava falando da usura? Jesus estava falando das relações comerciais? Não, não era esse tesouro especificamente que Jesus estava falando, tá? Então,
Por que a ordem para não ajuntarem tesouros na terra? Porque naquela época, as práticas religiosas dos judeus tinham por objetivo tão somente o serem vistos por seus semelhantes e não por Deus. Então, quando Jesus falava aos ouvintes dele naquela época, tá? Eles estava ensinando-os, né, que o objetivo não era serem ouvidos pelos seus semelhantes, e sim por Deus. Era isso que Jesus estava explicando para os judeus, para o povo daquela época, no Sermão da Montanha, né? É isso que ele estava ensinando. Então Jesus orientou os seus ouvintes a juntarem tesouros dos céus, logo após alertá-los de que os hipócritas, os líderes da religião judaica, já haviam recebido a recompensa deles. Qual que era a recompensa deles? Era a admiração do povo. Eles queriam ser reconhecidos pelo povo. Quando se mostram contristados, sabe, com aquela cara de submisso e entristecidos pelo sofrimento do povo, diante dos homens, ou quando oram nas esquinas das ruas e praças, e em pé nas sinagogas, ou então quando davam esmolas para serem louvados pelos homens, demonstrando pura hipocrisia. Isso está lá no Evangelho de Mateus, tá? Então, esse comportamento dos judeus, dos doutores das leis, né, era um comportamento carregado de hipocrisia, porque aquilo que eles faziam diante do povo, eles não praticavam. O coração deles estavam voltados para as coisas da terra e não para as coisas do céu. E eles o faziam simplesmente para serem reconhecidos. Como a justiça dos ouvintes de Jesus tinha que ser superior à dos escribas e fariseus para poderem entrar no reino dos céus, caso os ouvintes de Jesus fizessem como os escribas e fariseus, ou seja, praticassem as suas justiças a fim de serem vistos pelos homens, não teriam a recompensa diante de Deus. Daí então o ensinamento ou a ordem de Jesus aos seus ouvintes: ajuntai os tesouros no céu, que são os tesouros espirituais. É o crescimento e a valorização do ser. Está aí uma imagem do céu, né? Mas não é esse céu físico que a gente está imaginando, tá? É o céu da espiritualidade. E os tesouros dos céus? Só terá tesouro nos céus aqueles que sofrem perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Também está em Mateus. É interessante essa citação, porque fazendo vistas grossas a ela, dá a impressão que para você atingir os tesouros do céu, né, você tem que ser perseguido. Não, mas não é bem isso que a citação de Jesus lá em Mateus, ela nos ensina. Então, nós precisamos decifrar isso, né? E lá, Jesus diz assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e falarem falsamente todo mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois, da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, Jesus diz assim, né, que ser perseguido naquela época é perseguir aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus e que os colocavam em prática. Então, aqueles que seguiam Jesus estavam, sim, ajuntando tesouros
nos céus, tá? Então, eles deveriam sim se alegrar, porque a recompensa nos céus seria grande. E os profetas que antecederam Jesus também foram perseguidos. E Jesus também foi perseguido, não é verdade? Mas por quê? Jesus estava sempre, os profetas, juntando tesouros nos céus e ensinando o povo a fazer o mesmo. Então vamos mais um pouquinho adiante. Observação, só reforçando. Os seguidores de Jesus naquela época eram perseguidos pelos doutores da lei, escribas e fariseus e outros mais, que eles temiam perder o poder sobre o povo. Então, eles não queriam que esse povo que seguia Jesus se alastrasse, que crescesse, que encontrassem a felicidade que Jesus nos trazia. Então, eles perseguiam, eles tentavam abafar, aniquilar. Tesouros do céu e o reino de Deus, né? É o do que nós estamos conversando. Então, os ouvintes do Sermão da Montanha deveriam buscar o reino de Deus e a sua justiça. Está lá em Mateus. Pois somente através do reino de Deus alcançariam a justiça superior à dos escribas e fariseus, que dá direito ao homem entrar no céu. E por causa dessa justiça, seriam perseguidos, mas bem-aventurados, né? Como diz o sermão. Por que bem-aventurados? Porque alcançariam a felicidade, ajuntando assim tesouros no céu. Então, lá no nosso evangelho e nos livros, vem essa explicação. Então, através da temática o reino de Deus e a sua justiça, percebe-se a coesão do discurso e que a temática, desde o anúncio das bem-aventuranças, é proporcionar aos ouvintes a metanoia. O que é metanoia? É a mudança de concepção de como serem salvos através da transformação espiritual. Então, como eu disse lá no início, o Sermão da Montanha, o tempo todo, todos os ensinamentos de Jesus, ele tenta mostrar ao povo que a elevação, né, para o reino dos céus depende dessa transformação espiritual e juntar tesouros, sim, nos céus e não os tesouros terrestres. Mas no que consiste buscar o reino dos céus? Né? Às vezes pode até ficar uma dúvida. Então, de uma maneira muito sintética, simplificada, a busca é o mesmo que inquirir, né? Perguntar a respeito de, investigar, né? Percrustar e etc. Ou seja, os ouvintes de Jesus deveriam estar ocupados em descobrir ou identificar o reino de Deus, pois somente assim teriam a justiça que vem dos céus. Então, entender e interpretar o que Jesus ensina durante a estadia que Jesus teve aqui junto de nós, tá? E complementada no Sermão da Montanha, é o que nos leva a justiças que vêm do céu e, consequentemente, a buscar o reino dos céus. Então, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que Cristo diz, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tá? Aí começa a citação da parábola do edifício. Então, a casa construída sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, pois ela estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio
característica de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido de coerência. Um homem nécio que edificou a sua casa sobre a areia. E novamente, e desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua ruína. Essa é a parábola do edifício. Então vamos em frente. Nos escritos antigos, casa, templo, edifício eram usados como símbolos da alma ou da vida humana. E o homem era simbolizado como o construtor desta vida humana, desta alma, né? Então, nos escritos antigos, o edifício, né, era aquilo que o homem constrói em si mesmo, da sua própria vida. Então tem essa simbolização também de por que construir a sua casa sobre a rocha. Então, porque é, nós nos dotarmos de conhecimentos sólidos, baseados naquilo que é fundamentado, para que essa construção que é nós mesmos, ela seja sólida, seja bem edificada. Porque se não for assim, ela desmoronará. Então, Jesus reforça: aquele que construir a sua vida baseada nas palavras de Jesus e praticá-las será estável como a casa construída sobre a rocha. Mas quem as violar será como a casa construída sobre a areia, que será levada pelo rio do progresso moral e pelo vento das renovações no bem. Então, quem não estiver solidificado ou bem estruturado nesses ensinamentos, tá? Poderão ser levados de roldão pelas adversidades que acontecem no nosso planeta, na nossa vida. Vamos ver isso um pouco mais adiante. Jorge, Então, entramos num minuto, tá? obrigado, Marta. Quando cair, a gente volta. Então, o significado da parábola da casa edificada sobre a rocha. A parábola da casa edificada na rocha fala sobre a importância de aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, reforçando, o alicerce sólido significa que essa vida física deverá ser utilizada para se obter e desenvolver a vida eterna espiritual, construindo-se a si próprio com bom senso sobre a verdade. Não, meus irmãos. Assim é a nossa vida, é o nosso cotidiano de provas e expiações desse mundo, passando por toda sorte de intempéries. Jesus nos disse que passaríamos por momentos complicados na vida, tá? Então Jesus nos avisou, Jesus nos ensinou. No mundo de provas e expiações, nós teremos momentos complicados. Mas aonde nós vamos estar construídos? Sobre a rocha ou sobre a areia? Jesus explicou de uma forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir a tribulações e aos desafios da vida. Se nós formos observar aí o nosso evangelho, os nossos ensinamentos e todas as leituras edificantes, isso está repetido e enfatizado por diversas vezes, tá? Aquele que pratica a palavra de Deus, as leis de Deus, tem a condição de se fortalecer e passar por todos os desafios. E aí cabe um comentário sobre religião e espiritualidade, sem com isso querer tecer nenhuma definição, tá? Ou conclusão. É algo para que nós possamos refletir. Então, com um nível de compreensão mais aprofundado, né, através dos nossos estudos, né, das nossas leituras, podemos entender a mensagem de Jesus na parábola do edifício, que a religião por si só,
enfoca práticas que muitas das vezes não emanam do verdadeiro amor do coração, e sim de um formalismo pré-estabelecido para o cumprimento de deveres materiais e satisfação pessoal. E assim estar quites com a sociedade, como faziam os fariseus. Então, o que está se querendo dizer com esta citação? A religião, você pode até dizer, eu sou religioso, eu frequento isso, eu vou em tal lugar, eu pratico isso e tal, mas com que intenção? Qual a quantidade de verdadeiro amor puro que está nessas ações, né? O quanto que nós estamos espiritualizados, né? Para não só cumprirmos com um critério que, às vezes, as regras sociais ou até religiosas nos impõem, e aí, nós cumprindo aquilo, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz, nós estamos fazendo aquilo que Jesus espera de nós, que Jesus nos ensinou, se nós estamos fazendo isso na superficialidade. O que Jesus quis dizer com esta parábola? Perdão, gente. Que o prudente colocou em prática a palavra de Deus e que a sua alma resistiu às tribulações, tá? Então, dando continuidade do que eu estava falando, já diferentemente da religião praticada na superficialidade, já as ações do nível da espiritualidade retratam sentimentos puros de amor e caridade, sem estarem influenciados por qualquer interesse e, assim, juntar tesouros que poderão ser agregados ao nosso espírito e nos acompanhar na escalada evolutiva, somando valores espirituais rumo à nossa perfeição. Então, eu volto naquela figura aquela imagenzinha que a Marta nos mostrou na última palestra, de que o homem no início ele começa a galgar alguns degraus. E o objetivo é atingir a perfeição, um nível de espiritualidade mais evoluído. Então, as ações na espiritualidade, né, elas são muito mais profundas e reais do que qualquer coisa que a gente faça na superficialidade. Então, assim, nem todo religioso é espiritualizado. Nem todo. Muitos são, sim, mas nem todo. É como fazia, às vezes, os fariseus. Falavam em pé nas praças públicas, davam esmolas, né? Ficavam tristes, consternados com situações que o povo passava, mas por trás eles estavam focando na materialidade. Não era esse crescimento e essa evolução da espiritualidade que te leva realmente ao crescimento. E aí, nessa história toda, existem dois senhores, né? Existe o senhor do bem e o senhor do mal. Então, vamos só falar um pouquinho sobre isso. Tem uma máxima que diz: não podeis servir a dois senhores. Decorre do seguinte motivo: ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Mas você não consegue amar os dois na mesma intensidade, né? E aí ele está fazendo uma exortação ao bem e o mal. Por fim, Jesus dá aplicação prática dessa máxima. Então, não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções vertêm riquezas por mamon, como se Jesus se referisse
a um Deus pagão. Porém, não se trata de uma divindade pagã, e sim do próprio indivíduo, ou do seu próprio ventre. Então, quando Jesus diz que não podeis servir a duas riquezas, tá? Ao mesmo tempo, é assim: você tem as riquezas do céu e tem as riquezas da terra, né? As riquezas da terra, como Jesus mesmo disse lá no início, elas são importantes, você precisa para o sustento e até mesmo para poder fazer o bom uso dessas riquezas no bem, mas não amar totalmente a materialidade. Porque se você assim o fizer, você está se afastando das riquezas do céu. E você está, sim, se afastando do seu próprio eu interior, do seu indivíduo, ou do seu próprio ventre, como cita aí a frase. Então, precisamos considerar a coesão dos argumentos apresentados por Cristo no Sermão da Montanha, pois a abordagem acerca da impossibilidade de servir a dois senhores ainda tem em vista a temática de como ajuntar tesouros no céu. Então, se você está simplesmente preocupado em ajuntar tesouros na terra, vai ser difícil você conseguir ajuntar tesouros no céu. O argumento de Jesus, quanto à impossibilidade de servir aos dois senhores, era incontestável. Porém, o ensino dos escribas e fariseus, guias dos filhos de Israel, contrariavam essa verdade, pois é impossível ser avarento e ajuntar tesouros no céu. E o que eles eram naquela época? Eles eram avarentos. Então era impossível ajuntar tesouros no céu sendo avarentos. Então não podemos servir a dois deuses, né, ao mesmo tempo. Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. O povo de Israel gostava de ouvir a palavra de Deus, mas não obedeciam. Está lá em Mateus. Eles não atinavam que somente os que praticam a lei de Deus hão de ser justificados pelo céu. Está lá em Romanos. E assim dava mais importância à satisfação de suas necessidades terrenas do que às do céu, o que permanece até os dias de hoje entre nós, com raras exceções. Então, para finalizar, o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 156, nos diz: quando Jesus nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. E essas são as riquezas imperecíveis. Daí a ver Jesus dito: não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Então, Jesus está dizendo que não é que nós devemos abandonar os bens materiais, mas não dar mais importância aos primeiros materiais do que aos segundos espirituais. Então, sintetizando, os ensinamentos do Sermão da Montanha, referente à parábola do edifício, dos tesouros do céu e não servir a dois senhores, vejamos Cristo e seus discípulos como a rocha onde edificaremos o alicerce de nossas vidas e destino, na razão verdadeira de nossa existência, de acordo com o plano de Deus.
Então, meus irmãos, que assim seja. Vamos dar graças a Deus por todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, que a terceira revelação, que é o Espiritismo, nos auxilia na compreensão e no entendimento, tá? E vamos sim criar mais tesouros nos céus do que tesouros na terra, através da nossa autoedificação, tá? Uma boa noite a todos.